Nós desejamos a todos um bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É muito bom estarmos em outra quarta-feira aqui reunidos, pela graça do Senhor. Cumprimento aqui o pastor Júlio, o pastor Rogério, grandes amigos do coração. Estou muito realizado de estar aí com vocês nestas quartas-feiras de madrugada. E a todos os queridos irmãos que estão aqui presentes, que Deus abençoe sua vida, sua família. Louvado seja Deus aí pela sua força de ter levantado e estar nos acompanhando neste momento. Pastor Júlio, Deus te use e te abençoe neste momento. Estão me ouvindo? A graça e paz a todos. Hoje nós temos um assunto extraordinário. Todas as quartas-feiras estaremos aqui trazendo assuntos extraordinários, porque estar além do véu é extraordinário. Esse ministério composto por nós três e todos aqueles que estão junto conosco tem o objetivo de discernirmos a verdade para os nossos dias. E a verdade para os nossos dias encontra-se além do véu, onde Jesus Cristo está. Nós devemos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá e compreender a obra que o Senhor está fazendo em nossa vida, nesse instante, qual o propósito do ministério do Senhor, qual a eficácia da graça do Senhor Jesus Cristo, o sentido e a profundidade de Cristo Justiça Nossa. Tudo isso faz parte dos temas que abordaremos ao longo dessas madrugadas, e é uma grande alegria estarmos aqui juntos. Os que estão agora aqui ao vivo, outros que ouvirão essa mensagem posteriormente, e sejamos todos abençoados pela palavra do Senhor. E eu pretendo, nesse momento, agora compartilhar uma apresentação que traz como título o poder da vontade. Nós temos, de fato, uma mensagem poderosa para viver e pregar. Temos uma mensagem distintiva e cada vez mais eu percebo que, verdadeiramente, o movimento levantado por Deus no século XIX, movimento adventista, e todas as verdades contidas nesse movimento, sem sombra de dúvida, são absolutamente contraintuitivas, não tem paralelo na dinâmica religiosa dos nossos dias e também em toda a história. O Senhor sempre teve um povo, sempre teve um remanescente. E nesses últimos dias de grande confusão religiosa, eu vi uma certa vez uma revista indicando que no Brasil existem aproximadamente 40 mil denominações religiosas. E todas elas usando as escrituras, né? E cada uma delas com determinadas interpretações diferentes umas das outras. Então, nesse contexto de uma Babilônia religiosa com virtualmente infinitas orientações, nós precisamos ter um parâmetro. E nesse parâmetro todo, o poder da vontade entra como uma poderosa mensagem para seres humanos caídos como nós. Essa imagem ilustra bem esses dilemas existenciais, dilemas de orientação nas tantas variadas opções que se colocam diante dos nossos olhos, né? Esse homem no meio de uma encruzilhada com várias direções possíveis, é um retrato da nossa condição nessa existência em que vivemos. E dentro desse assunto poder da vontade, inevitavelmente nós esbarramos num conceito chamado de livre-arbítrio, que é digamos assim, uma controvérsia tanto na área da filosofia quanto na área da teologia. Existe basicamente um grupo que defende veementemente de que o livre-arbítrio é uma espécie de ilusão, um mito, enquanto outro grupo defende também, com unhas e dentes, que o livre-arbítrio é um dom dado por Deus. Eu quero usar essa imagem também para fazer um parênteses. Olha essa imagem que tremenda, né? De um lado, uma estrada pavimentada, conduzindo a uma vida urbana, uma vida cheia de comodidades modernas, uma vida high-tech, e do outro lado, uma vida campestre, né? Eu quero só abrir um parênteses que entre as tantas escolhas que o homem tem que tomar, envolve também a escolha entre uma vida urbana e uma vida campestre. E não é o tema da mensagem de hoje, mas só para você raciocinar, eu deixo como lição de casa você ler um livro que eu li numa tarde, se não me engano foi uma segunda-feira, um dia assim, uma tarde eu peguei
tempo atrás, peguei o livro Vida no Campo, e numa tarde eu li o livro Vida no Campo. Eu deixo como uma lição de casa. Hoje você pode baixar na internet, você não precisa nem gastar recurso com isso. Tem 70 e poucas páginas, se não me engano, mas ao mesmo tempo pode mudar a trajetória sua e da sua família. Eu deixo essa lição de casa para você, o livro Vida no Campo. Sobre o poder da escolha, eu quero trazer de imediato uma história bíblica, conhecida por todos nós, que envolve a dinâmica entre dois irmãos. Na Bíblia, não raramente, grandes conflitos surgiram entre família, Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e os seus irmãos, enfim, Ismael e Isaac, muitos conflitos entre famílias, e conflitos esses que alguns deles perduram até hoje, como no caso da controvérsia entre Isaac e Ismael. E com relação a Caim e Abel, nós conhecemos a história. Havia uma mensagem de graça já dada a Adão dentro do Éden após o pecado. O Senhor deu uma promessa a Adão, e a promessa envolvia um cordeiro que no futuro livraria a raça humana dessa condição deprimente na qual fomos colocados por conta da escolha, má escolha de Adão. Então veja, a historicidade bíblica aponta diretamente para essa questão de escolha, decisão, livre-arbítrio, a possibilidade do homem ir contra Deus. A historicidade bíblica aponta nessa direção. E na controvérsia envolvendo Caim e Abel, isso ficou mais do que evidente. Caim fez uma má escolha. Caim foi contra a orientação evangélica do cordeiro. E sabemos o que fez Caim. Caim fez uma péssima escolha, foi a pior escolha que ele poderia ter tomado, se tornou o primeiro homicida da história. E aqui, fazendo um contraponto, é bem verdade que Vida no Campo é a orientação dada pelo Senhor, mas precisamos entender que a redenção não está no campo, a redenção está em Cristo, porque Caim e Abel moravam no campo. Né? Caim e Abel não tinha nenhum tipo de influência moderna como nós temos hoje. Eles estavam nos portais do paraíso, eles viviam num mundo praticamente edênico, mas mesmo assim Caim matou Abel porque ele fez um mau uso do seu arbítrio, da sua capacidade de decidir entre uma coisa e outra. E o Senhor, antes desse fato, quando Caim ainda ponderava sobre essas coisas, o Senhor interpelou junto a Caim, dizendo: Caim, o teu pecado bate a porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a te dominar. Portanto, vemos aqui uma dinâmica na qual, por um lado, o Senhor ele age sobre a consciência humana, mas, por outro lado, o homem ele pode resistir a essa consciência humana, e isso é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque, veja, Josué, quando levantou a voz e pelo poder de Deus, disse: para o sol parou, o mar vermelho abre, corvo dá comida para o profeta, a baleia leva o profeta para sua missão, a jumenta fala, enfim, nós vemos todos os elementos da natureza obedecendo ao Senhor de modo irrestrito. No entanto, o homem ele se levanta e se volta contra o próprio Criador. Essa autonomia que Deus concedeu ao homem é um escândalo. É um escândalo da graça, é um escândalo de que o Senhor, de fato, decidiu correr riscos quando criou o homem, no sentido de que o Senhor deu ao ser humano ampla liberdade de escolha. Mas Caim, infelizmente, não aceitou o apelo divino, rejeitou a voz da consciência e, infelizmente, fez o mal contra o seu próprio irmão. Existe uma frase que eu achei atribuída a uma escritora chamada Michele Magalhães Veloso, que eu achei interessante: livre-arbítrio é a liberdade para plantar o que você quiser, justiça é colher exatamente o que você plantou. É uma questão de causa e efeito. No entanto, apesar de eu ter usado agora o elemento de Caim, entre outras questões da historicidade bíblica, eu poderia falar assim, milhares de exemplos de como homens e mulheres na história bíblica tiveram que lidar com os dilemas entre decidir entre uma coisa e outra. No entanto, a teologia reformada tem os seus profetas. E a teologia reformada é um eufemismo para o calvinismo. O calvinismo foi a vertente teológica escolhida pela grande esmagadora maioria do movimento evangélico no Brasil e no mundo. E o que isso tem a ver conosco e com esse tema?
Tem a ver com o fato de que a teologia reformada, ela vai de encontro, vai em choque justamente com essa mensagem que nós estamos trazendo aqui. Então, se por um lado, eu poderia citar muitos textos bíblicos que corroboram para o fato de que o homem tem, de fato, liberdade de escolha, tem autonomia em suas decisões, tem capacidade de discernir um quadro, um cenário, e optar entre uma coisa e outra, e isso é relatado sistematicamente nas Escrituras. A teologia atual, ela não aceita essa verdade. Então, eu chego a dizer que, assim, com todo respeito aos adeptos de qualquer vertente religiosa, porque aqui não está em pauta julgar pessoas e suas crenças pessoais, cada um é livre para ter suas convicções pessoais e crer da maneira como entende. Eu entendo que, justamente, se Deus nos dá liberdade, quem sou eu para tirar a liberdade do outro? No entanto, a teologia reformada, ela vai absolutamente em choque com a terceira mensagem angélica. Então, por essa razão, eu preciso me levantar contra a teologia reformada na questão de entre outras coisas, desconsiderar a eficácia de um Deus que concede a nós a liberdade de escolha para decidir entre todas as coisas, desde as coisas mais banais até mesmo escolher entre vida eterna ou morte eterna, uma vez que a terceira mensagem angélica aponta diretamente para essa direção. A terceira mensagem angélica diz que nós, em um dado momento que se aproxima rapidamente, teremos que decidir entre o selo de Deus ou o selo da besta. Existe, portanto, uma dinâmica envolvendo livre-arbítrio, justamente no cerne da mensagem para os nossos dias. E, diabolicamente, justamente no momento em que a terceira mensagem angélica deve ser proclamada, está tendo um reavivamento da teologia reformada, e você encontra inúmeros canais levantando a bandeira da teologia reformada, apresentando o calvinismo como a última verdade para os nossos dias. No entanto, a última verdade para os nossos dias vai justamente no sentido contrário. A última verdade para os nossos dias vai em direção à realidade de que o homem precisa decidir entre receber o selo de Deus ou receber o selo da besta. Então, veja o grande conflito. O grande conflito ocorrendo diante dos nossos olhos e igrejas inteiras abraçando a teologia reformada, quando, na verdade, a teologia reformada anula a terceira mensagem angélica. Muito bem. Todos os movimentos religiosos usam a Bíblia. Olha a dificuldade do nosso processo de pregação, né, de ministério. Todos usam a Bíblia, porém com óculos particulares. Os óculos da teologia reformada é João Calvino, Agostinho, entre outros. E quais são os nossos óculos, entende? Qual é a nossa maneira de enxergar as Escrituras? Como que nós vamos interpretar as Escrituras? Eu tenho uma opção para você, e essa opção você tem todo o direito de aceitar ou não. Foi uma decisão que eu tomei. E é uma decisão não compulsória, do ponto de vista de que, pelo fato de eu ser um pastor adventista, eu devo necessariamente acatar essa decisão que eu vou trazer aqui, mas não foi experiência pessoal. Quando eu levanto essa bandeira aí das White Pills, que é uma alusão aos escritos de Ellen White, eu digo a você, não é porque eu sou um pastor adventista, mas é por experiência. É por experiência. Experiência de perceber que o Senhor, de fato, tem profeta para os nossos dias. Experiência de perceber que o Senhor, ele utilizou essa mulher para ser uma luz no meio de trevas morais e espirituais quase absolutas. A experiência de perceber que, através do ministério profético de Ellen White, o Senhor tem me dado muitas bênçãos e orientações em momentos que muitas vezes eu não tinha condições de assimilar de outra forma. E através dessas White Pills, através dos escritos de Ellen White, eu tenho conseguido ver que nesse mar de profetas que temos hoje, porque existem muitos profetas em nossos dias, muitas vozes em nossos dias, e entre essas vozes, esse quase uníssono em dizer que o homem não tem livre-arbítrio, mas que depende exclusivamente de uma soberana eleição, nesse quase uníssono contra o livre-arbítrio, louvado seja o nome do Senhor, nós encontramos essas White Pills que eu vou apresentar agora, nos dizendo justamente o contrário. E é tão maravilhoso porque, número um,
Todas essas white pills têm respaldo bíblico. Todas elas fazem eco ao que a Bíblia apresenta. Porque o Senhor disse para Caim não matar Abel. O Senhor vem ao longo da história sempre apelando à consciência humana para que nós não venhamos a fazer o mal, aprendamos a fazer o bem, vinde e arrazoemos. E tantas mensagens bíblicas nessa direção. Jesus, de modo ousado, dizendo à mulher, vai, não peques mais. Enfim, nós temos muitos elementos bíblicos e todas essas white pills vão na mesma direção dessa palavra. Portanto, é uma maneira de fazer virar o nosso rosto para a verdade do Evangelho, para a verdade que o Senhor tem para nos apresentar. Nesse momento, então, eu peço que você retire os seus guarda-chuvas, porque vai chover white pill e tudo isso vai ser uma bênção para a nossa vida. Receba essa chuva do Senhor logo de madrugada, agora 4h26, e você vai receber muitas white pills, aí uma chuva de white pills. Primeira, o Espírito Santo não obriga os homens a seguir determinada conduta. Somos agentes morais livres, e quando se nos dá dado suficiente evidência quanto ao nosso dever, compete-nos decidir a conduta a ser tomada. Então, olha que tremendo. O Senhor não obriga. Olha, o Senhor, ele luta contra a carne. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Existe uma guerra entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Porém, muito embora o céu exerça uma influência poderosa sobre a nossa consciência, muito embora os anjos ministram a favor daqueles que vão herdar a salvação, muito embora o Senhor tenha orado muitas vezes quando nós nem mesmo queremos receber a oração, como no caso de Jesus dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, muito embora todo o céu esteja trabalhando em favor do homem, o Espírito não obriga. O Espírito não arromba a porta como faz Satanás. Satanás, ele oprime. Satanás, ele arrebenta o cadeado para entrar. O Senhor não. Deus instruíra nossos primeiros pais quanto à árvore do conhecimento. E eles foram plenamente informados da queda de Satanás e do perigo de ouvirem as suas sugestões. Ele não privou da faculdade de comerem do fruto proibido. Deixou que, como agentes morais livres, crescem na sua palavra, obedecessem a seus mandamentos e vivessem ou crescem no tentador, desobedecessem e morressem. A mesma dinâmica dentro do Éden é a mesma dinâmica fora do Éden. A diferença é que dentro do Éden havia uma árvore. E hoje nós temos 1 zilhão de árvores. Adão e Eva poderiam cair em tentação em um ponto. Havia um elemento no Jardim do Éden que era um elemento proibido. Hoje nós temos, assim, uma floresta de árvores do conhecimento do bem e do mal. Porém, o princípio é o mesmo. Somos agentes morais livres e o Senhor nos deixa para que possamos obedecer aos mandamentos dele ou não. Crer ou não. Esse é o fardo da escolha humana. Milhares existem hoje repercutindo a mesma queixa revoltosa contra Deus. Não veem que o despojar o homem da liberdade de escolha seria privado de sua prerrogativa de um ser inteligente e fazer dele um mero autônomo, um robô. Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como um ser moral livre. Nossa, isso é muito constrangedor, porque nós vamos, conforme a gente vai entendendo, sendo pessoas inteligentes. Uma das white pills que nós compartilhamos em uma live dia desses, né? O Senhor nos chama a ter uma fé inteligente. Então, comece a considerar que, número 1, nós somos agentes morais livres. Número 2, o céu age para que tenhamos uma boa consciência. Número 3, como Isaías escreveu lá no capítulo 24, o mundo está da maneira como está porque os homens transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E a pergunta é, por que quebram a aliança eterna? Por que violam os estatutos? Por que não respeitam os mandamentos de Deus? Por livre escolha. E isso é constrangedor. Conforme nós vamos entrando nesse assunto, nós vamos percebendo que existem responsabilidades individuais envolvidas e nós, tendo plena capacidade para escolher entre uma coisa e outra, infelizmente, temos escolhido mal. Último parágrafo. Como os habitantes de todos os outros mundos, deveis ser sujeito à prova da obediência, mas nunca é levado a uma posição tal em que render-se ao mal se torne coisa forçosa. Nenhuma tentação ou prova se permite ver aquele que é incapaz de resistir. Isso está à luz do que Paulo escreveu, que não existe tentação sobre-humana. Ninguém será tentado além das suas próprias forças. Aqui é amarelo. Deus não obriga o homem a obedecer.
deixa-o como livre agente moral. Poucos apenas compreendem o assunto da responsabilidade pessoal do homem. E, no entanto, é questão de maior importância. Responsabilidade pessoal. As tentações às quais Cristo foi submetido eram uma terrível realidade. Como livre agente moral, ele foi posto à prova com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Uau! O Senhor Jesus, sendo um livre agente moral, poderia agir em oposição à vontade de Deus, por quê? Porque o Verbo se fez carne. Inevitavelmente, todos os assuntos ligados à fé cristã, eles vão esbarrar em alguns pontos que são controversos, mas precisam ser trabalhados. Inevitavelmente, não tem como, se nós formos olhar o Evangelho na sua essência, nós depararemos com humanidade de Cristo, perfeição de caráter, vitória sobre o pecado. Inevitavelmente. Porque em Cristo nós entendemos a dinâmica da vida cristã. Ele é o nosso Senhor e modelo. Cristo não simulou que assumia a natureza humana. Ele verdadeiramente a tomou sobre si. Realmente possuía a natureza humana. Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele, de fato, tomou sobre si. Em realidade, possuiu a natureza humana. E sendo agente moral livre, até mesmo o Senhor Jesus, porque o Verbo se fez carne, ele também poderia ter cedido à tentação, mas louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele venceu, ele fez todas as escolhas em direção àquilo que é correto, decente, puro, bondoso, e é o nosso Salvador. Esse texto, eu peço que você depois até printe, leia ele com atenção, é um comentário em cima da visão de Ezequiel, onde o trono de Deus tem rodas dentro da outra, e essa dinâmica de uma roda girando dentro da outra é uma dinâmica que aponta para a roda de dentro, liberdade individual, roda de fora, soberania de Deus. Então, nessa dinâmica entre liberdade humana e soberania de Deus, ocorre uma misteriosa ação onde o Senhor permite que o homem e as coisas aconteçam, porém, o Senhor vai soberanamente trabalhando em favor da sua vontade. Essa é a razão pela qual o Senhor levanta e derruba impérios. Essa é a razão pela qual o Senhor deu a Nabucodonosor um sonho e a Daniel a interpretação, onde ele viu uma estátua, ouro, prata, bronze, ferro e barro, e cada uma delas representando um império, porque os eventos humanos estão ocorrendo, porém, a soberana vontade de Deus é capaz de coordenar os eventos na direção em que o Senhor deseja. No entanto, a liberdade individual é respeitada. Isso é um grande mistério. Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliamos-nos com o divino poder. Recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência, é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Aqui nós vamos entrar num campo agora, no qual veremos que existe uma cooperação entre Deus e o homem. Esse é o grande segredo do livre-arbítrio. Eu, na verdade, como livre-arbítrio não é um termo apresentado na Bíblia, é uma expressão filosófica, livre-arbítrio são expressões que homens criam para tentar sintetizar um conceito, né? Então, como a palavra livre-arbítrio não é apresentada dessa forma na Bíblia, eu diria até que nós temos um combinado arbítrio. O arbítrio do homem, ele deve ser combinado, deve haver uma cooperação, porque, de fato, o livre-arbítrio, no sentido de um arbítrio dissociado de Deus, ele inevitavelmente vai conduzir ao mal. Se o homem, como a imagem de João capítulo 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Nós somos um ramo que temos que estar ali juntos à videira. Quando o homem exerce um livre-arbítrio no sentido de totalmente dissociado de Deus, ele vai cair em buraco, ele vai escolher o mal. Portanto, os textos que veremos agora apontam para uma cooperação. Deus não exige que você, usando o livre-arbítrio, né, tome todas as decisões sozinhos e por si mesmo escolha o certo, e por si mesmo faça o bem, e por si mesmo vence o pecado. Não, Deus não espera isso. O Senhor espera que haja uma cooperação, fraqueza humana com poder divino. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. E é este o poder que governa a natureza do homem, o poder de decisão, de escolha, tudo depende da devida ação da vontade. Deus nos deu o poder da escolha, a nós cumpre exercitá-los. Nós não temos como mudar o coração, não temos como salvar a nós mesmos, mas que nós possamos escolher, e o Senhor entra com a providência.
Ao passo que dependem da força divina para quebrar as cadeias do apetite, entre todas as outras paixões, devem cooperar com Deus pela obediência às suas leis, tanto as morais como as físicas. A obra de ganhar a salvação, olha que tremendo esse texto. A obra de ganhar a salvação é de coparticipação e cooperação. Deve haver cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Olha que maravilha. Sabe, Deus não nos deixou sozinhos. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Mateus termina com essa palavra, que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós não fomos abandonados. Lembra de Jacó? Eu fiz um vídeo dia desse sobre a angústia de Jacó. Lembra de Jacó, ele agarrando-se ao Senhor e dizendo assim, eu não te deixarei se não me abandonares. E o Senhor não nos abandona. Então, essa obra de ganhar a salvação envolve essa coparticipação e cooperação entre Deus e o pecador arrependido. Deus quer que governemos nosso ser, mas não nos pode ajudar sem nosso consentimento e cooperação. O Espírito Santo age por meio dos poderes e faculdades concedidos ao homem. Não podemos por nós mesmos, nossos propósitos, desejos, inclinações, harmonia com a vontade divina, mas se estamos dispostos, o Salvador fará isso por nós. Não é isso que escreveu Paulo? Nós não temos o querer efetuar, mas o Senhor age em favor do homem. Né? Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. O pastor Benjamin fez, algumas semanas atrás, um sermão sobre perfeição cristã, e essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Perante o crente é apresentado essa possibilidade de ser semelhante a Cristo. Eu costumo dizer que Jesus é o teto da humanidade. Então, nós não estamos competindo com Cristo. Ele é o teto da humanidade. Jesus é um homem perfeito. Enquanto eu estou aqui aos 45 do segundo tempo, 45 anos de idade, buscando aprender no Senhor de uma maneira mais cristã de viver e lidar com a vida, Jesus Cristo jamais pecou. Portanto, é incomparável. O caráter de Cristo é inigualável. No entanto, a vontade de Deus é que possamos ser semelhantes a Ele, buscarmos ser semelhantes a Cristo. Isso se dá por meio da vontade e dessa cooperação entre vontade divina e vontade humana. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua, é obra de uma vida. Dia a dia, Deus opera para a santificação do homem e o homem deve cooperar com Ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Esse texto eu até aumentei a fonte dele, porque ele é assim, escandaloso. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. A palavra de Deus e o plano da salvação realmente é escandaloso. Deus criou um boneco de barro, pensa, um boneco de barro inanimado, e antes de soprar fôlego de vida naquele boneco de barro, Deus sabia exatamente o que aquele boneco de barro faria. Deus saberia exatamente o que os filhos daquele boneco de barro fariam. No entanto, mesmo assim, Deus deu vida àquele boneco de barro. Milhões e milhões e milhões de bonecos de barro viveram e vivem nos nossos dias. Muita coisa foi feita contra a vontade do Senhor, sendo que nós temos essa disponibilidade ao nosso alcance. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. E nisso eu enxergo as exclamações do apóstolo Paulo, quando ele exclamou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo somos mais do que vencedores. Combati o bom combate, guardei a carreira, completei. Sabe, eu vejo as exclamações do apóstolo Paulo, um homem que tinha esse discernimento. O apóstolo Paulo era um homem que tinha essa convicção, e isso impulsionou aquele homem para, munido do poder da vontade humana, aliada à vontade divina, fazer o que ele fez. Ter escrito quase metade do Novo Testamento, ter viajado por países e pregado o evangelho com a veemência que ele pregou, porque ele tinha essa convicção. E eu digo, é essa convicção que eu preciso. É essa convicção que você precisa. É essa convicção que o povo de Deus precisa. Essa convicção que vai fazer com que os 144 mil ajam da maneira como está profetizado em Apocalipse 14, de não ter mentira em sua boca, de não ter mácula, de não ter mancha. Eu falei um dia desses, não se trata, quando as pessoas perguntam para mim hoje, né? Pastor, nós vamos pecar depois do fechamento da porta da graça? Eu entendo que não se trata tão somente de cronologia, fechamento da porta da graça.
Se trata do fato de que a vontade do homem com a de Deus se torna onipotente. E há um outro white pill dizendo que o Senhor Jesus mostrou que a divindade combinada com a humanidade não comete pecado. Portanto, tudo se trata de Cristo. É a justiça de Cristo em nós. É o poder de Deus agindo com a fraqueza humana. É nós nos entregarmos ao Senhor e o Senhor fazer toda a sua vontade. Portanto, que se exploda a natureza pecaminosa, que se exploda a nossa carga genética. Não se trata de eu ter A, ou B ou C tendências hereditárias, ou mesmo tendências cultivadas. Diante desse poder que Deus nos oferece, não se trata de ser pecador ou não, porque a questão toda é entregar a nossa vontade a Deus e Deus fazer a obra dele em nós, negar o próprio eu e o Senhor ser exaltado na nossa vida, que morra o meu eu e Cristo vive em mim. É disso que se trata. O apóstolo Paulo tinha essa convicção. Esses textos que eu estou trazendo de White Pills, você pode, se você não crê nesse tipo de profecia, veja o eco do apóstolo Paulo corroborando na mesma direção. Cristo vive em mim. Paulo era pecador, tinha a mesma natureza que eu e você, mas Paulo não estava nem aí para a natureza pecaminosa. Ele esmurrava o próprio corpo. Eu repito, que se exploda a natureza pecaminosa. Porque a prática pecaminosa não tem ligação direta com o pecado. Adão pecou no paraíso, Lúcifer fez o inferno no céu. Entende? A grande questão é vontade divina cooperando com vontade humana. E se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Muitos perguntam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Agora a gente vai na parte prática de como fazer. Nós vimos que é possível fazer e é desejável fazer. A questão agora é como fazer. Desejais entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você se sente frustrado, às vezes você promete e não cumpre? Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade. Alguns de nós se sentem hipócritas dentro de si mesmos. Olha no espelho e fala, Senhor, eu já desconfio da minha própria sinceridade, porque eu já prometi fazer isso, aquilo, deixar aquilo, no entanto, todas as minhas promessas são vazias. E todo esse sentimento leva-nos a julgar que Deus não nos aceitará. Mas, para esse máximo maravilhoso, não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha Deus deu ao homem, e a ele compete exercê-lo. Deus está te levantando para governar a tua própria vida, para ser um rei do teu coração, para ser um rei das tuas escolhas. E eu estou dizendo isso agora, e estou ouvindo o que eu estou dizendo. Eu estou pregando para mim mesmo também. Muitas vezes, já aconteceu agora recentemente, eu vi uns 2 ou 3 vídeos que eu gravei um ano atrás, e parecia que era um pastor pregando para mim, porque eu estou me baseando em white pills que são para despertar a minha consciência também. Eu não estou falando como alguém que está por cima de um pedestal, falando de cima para baixo, não. Eu estou no mesmo nível, ouvindo essas palavras agora nessa madrugada, e entendendo que o Senhor está querendo nos levantar para verdadeiramente nós nos apropriarmos do dom que Deus nos ofereceu, que é o poder da decisão, o poder da escolha, e o Senhor quer que você se aproprie disso para ser mais do que vencedor, usando o poder que Ele nos oferece. Isso é tremendo. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa, entregando a Cristo o vosso querer, aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Isso é tremendo. Tereis força do alto para estar firmes, e assim, pela constante entrega a Deus, serei habilitados a viver a nova vida, a vida da fé, a nova vida, um novo homem, uma nova criatura. Colossenses 3, fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, se você não acredita em White, veja os ecos dos apóstolos falando na mesma direção. Colossenses 3:5, eu acabei de citar. Se você ler Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Você vê levantai-vos dentre os mortos. Pedro, quando ele diz lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, que nós temos a capacidade de recebermos a coparticipação da natureza divina que vai nos livrar das corrupções que há no mundo. Judas, lá nos últimos versos, se não me engano, no verso 24, quando ele diz que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo o tropeço, os textos bíblicos vão nessa direção, de termos o poder da vontade unida ao poder de Deus, à vontade de Deus.
Esse processo é dando e recebendo, dando e recebendo. Você dá a tua vontade, você dá o teu coração e recebe graça, recebe bênção. Isso é maravilhoso. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Olha que oração bonita. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. E estamos fazendo isso hoje, ó. 4h50 da madruga. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar. Esse texto está no livro Caminho a Cristo. O pastor Benjamin dia desse comentou algo interessante. Ele falou que o Caminho a Cristo deveria ser o manual da igreja, né? O nosso parâmetro. Porque, de fato, assim, todas as white pills, todos os livros de profecia são tremendos. Agora, o Caminho a Cristo é como se fosse uma compilação, um condensado da verdadeira experiência cristã, e louvado seja Deus por isso. Essa foi a nossa viagem de hoje. Eu vou deixar essa imagem aqui na tela agora, para enfatizar de novo isso antes de encerrar. Eu vou enfatizar que se exploda a natureza pecaminosa, que se exploda toda a genética, que se explodam seus traumas, que se explodam todas as coisas que circundam a tua existência. Eu acredito que é hora de nós, de fato, nos apegarmos ao Senhor, buscarmos Ele de todo o nosso coração, nos esquecendo das coisas que para trás ficam. Veja os ecos. Eu citei white pills, mas todas elas têm ecos nas Escrituras. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Exploda o teu passado. Explodam as tuas angústias. Explodam as tuas ansiedades. Vamos colocar os olhos em Cristo. Exploda as suas fragilidades, as suas deficiências. Que se exploda tudo isso. E que Cristo vive em nós. Em nome de Jesus.